Como saber o quanto a Klabin vai pagar de dividendos nos próximos 12 meses? Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise completa das ações da Klabin, saber se as ações estão caras ou estão baratas, saber se é um bom momento de fazer aportes em ações da Klabin ou não. A empresa tem grandes riscos nessa faixa de preço atual ou é uma baita oportunidade com foco em dividendos e valorização no longo prazo? E no final do vídeo eu vou te mostrar um cálculo muito simples de como saber quanto que a Klabin vai pagar de dividendos nos próximos 12 meses. Meu nome é Ganesh Nokawa, sou analista CNPI, especialista em ações da Bolsa de Valores, e o objetivo desse canal é que você aprenda a aumentar sua renda passiva com segurança, investindo nas melhores ações da nossa Bolsa de Valores. Se você quer conhecimento para investir em ações com segurança, deixa o like no vídeo, se inscreve e ativa as notificações para você receber o conteúdo que a gente posta todas as semanas. A Klabin é uma ação queridinha da Bolsa de Valores para quem foca em dividendos. É muito conhecida entre os investidores. E antes de entrar um pouco nos números da empresa, vamos falar um pouco da Klabin, quem que é a Klabin no mercado financeiro. A Klabin é uma senhora empresa, ela tem mais de 120 anos de história, então não é qualquer empresa que surgiu nos últimos anos. E isso é uma das razões que dá mais segurança na hora de investir em ações da Bolsa de Valores. Você investir em ações que têm um longo histórico de resultados, de dividendos e de lucros. A Klabin já pegou literalmente todo tipo de Brasil com crise, Brasil sem crise, Brasil com juros elevados, Brasil com juros baixos, e a empresa sobreviveu, entregou resultados, gerou lucro e pagou dividendos aos seus acionistas. Só que a maior parte das pessoas cometem o erro de ficar comprando empresas da moda, Cash 3, Pets 3, Magalu 3, quando tem empresas centenárias e super redondas na Bolsa de Valores para aproveitar as oportunidades. No geral, evite ações da moda, é um jeito errado de começar a investir em ações da Bolsa de Valores. Vamos dar uma olhada rápido no que a Klabin faz, qual que é o modelo de negócio da empresa, o que ela vende para o mercado então. A Klabin é uma das maiores empresas do mundo no setor de papel e celulose. Bom, papel você conhece, no dia a dia você já sabe o que é. O celulose é um insumo para a produção de papel, papel higiênico, lenço, fralda descartável, papelão e outros produtos aí relacionados a esse tipo de material. E hoje a Klabin é uma das maiores produtoras e exportadoras de papéis do Brasil. É líder na produção de papéis, cartão para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais também. É uma empresa que está no mesmo ramo da Suzano, Susb 3 e Irani Rani 4. Se você der uma olhada nesse mapa que eu vou te mostrar agora, você vai ver que a Klabin tem unidades fabris espalhadas pelo Brasil inteiro, desde o sul até o norte do país. Um ponto bem importante sobre a Klabin é o seguinte, é uma grande empresa exportadora também, ela vende para o mundo inteiro. O bom de ela ser uma empresa exportadora é o seguinte, quando o dólar sobe, a receita da Klabin sobe também. A gente sabe que o real é uma moeda mais fraca quando a gente compara com o dólar norte-americano. Hoje que o dólar deu uma queda, é uma forma bastante rentável de ter empresas exportadoras na sua carteira de investimento. É uma oportunidade de comprar ações de empresas exportadoras com o dólar caindo. Muito melhor que comprar o dólar em si é comprar ações de empresas rentáveis e exportadoras. Você vai ganhar nas duas pontas, com o aumento do dólar e com o aumento da produção da empresa. Então fica a dica aí de comprar empresas exportadoras e ter na sua carteira para aproveitar quando o dólar voltar a subir. Um ponto muito positivo para quem investe em ações da Klabin ou da Suzano. Essas duas empresas são algumas das mais competitivas do mundo inteiro no setor de papel e celulose. Mais competitiva que empresas europeias, que empresas norte-americanas, por exemplo. E isso é muito bom pelo seguinte, se uma hora o preço da celulose, que é uma commodity, começar a cair demais, o lucro dessas empresas vão cair também. E se as empresas desse setor começarem a ter dificuldade, começarem a ficar mal das pernas, é mais fácil empresas europeias ou empresas norte-americanas quebrarem do que a Klabin e a Suzano, porque essas duas são muito mais competitivas. Dá uma olhada nesse gráfico que mostra a competitividade da Klabin. A Klabin já é uma das empresas mais competitivas, mais que a média brasileira, que por sua vez é mais competitiva que países europeus e que países africanos, como você está vendo nessa imagem na tela. A produtividade das empresas brasileiras é muito maior, ou seja, quem investe em Klabin investe não somente numa líder nacional, mas também investe numa das empresas líderes no setor de papel e celulose do mundo inteiro. Então agora, bora dar uma olhada nos resultados recentes da Klabin para a gente entender um pouco os números e saber se vale a pena ou não comprar essa ação. Então, compartilhando agora a tela do meu computador contigo, vamos dar uma olhada nos números da Klabin, na evolução da receita e especialmente do EBITDA ou do chamado EBITDA, que é muito importante para a gente entender. O primeiro item que eu quero mostrar para vocês é que a evolução da receita da Klabin. Você vai ver que desde 2009 até 2022 e nos últimos 12 meses, a receita vem subindo quase como uma escadinha, pessoal, ela não cai praticamente. Então saiu aqui na faixa aqui de 3 bilhões mais ou menos e hoje está na faixa de 20 bilhões de reais por ano de receita com essa empresa. Outro indicador que eu quero mostrar para vocês é o EBITDA, que também é chamado de EBITDA, depende aí da pronúncia que a pessoa escolhe, tá?
Então o EBITDA, o que a gente consegue ver aqui? Ele é muito importante para a gente determinar o dividendo que a Klabin vai pagar. E outro ponto muito importante, também vem subindo, pessoal, nos últimos anos aqui, desde 2009, então um longo histórico de crescimento do EBITDA, que hoje está na faixa aqui de 8 bilhões de reais. Então aqui, se você for ver, em 2011 estava 1 bilhão de reais e hoje está na faixa de 8 bilhões de reais, cresceu aí em mais ou menos 12 anos, cerca de 8 vezes o crescimento do EBITDA. Um outro ponto que eu quero mostrar para você é a excelente perspectiva de médio e de longo prazo para as receitas da Klabin, porque ela está num setor que deve ser muito demandado ao longo do tempo, especialmente pelo critério da sustentabilidade. O papel é muito mais sustentável do que plástico e outros produtos. Então você vai ver uns itens aqui agora, compartilhando a tela com você, que existem aqui os principais drivers de demanda dos produtos da Klabin. Então um deles é o aumento de expectativa da vida da população. A população no mundo inteiro, né, pessoal, tende a viver mais e também ser uma população mais envelhecida. Então esse crescimento populacional aumenta a demanda por produtos de higiene pessoal, que a Klabin está totalmente envolvida, mudança nos padrões de higiene feminina também, manutenção do estilo de vida, do bem-estar da população idosa, inovação e desenvolvimento de novos produtos e aumento de renda, que as pessoas com mais renda tendem a consumir esses produtos ligados à Klabin, sem contar também a parte de comércio eletrônico, o e-commerce, que vem crescendo bastante, o Magazine Luiza, a Amazon, o Mercado Livre, que demandam muito do papelão, aquele papelão que você recebe na sua casa. Então você consegue ver aqui a demanda por fraldas, incontingência adulta, higiene feminina e outros produtos aqui com uma previsão de crescimento muito interessante. E é importante, pessoal, a gente está associado a empresas que têm uma ótima perspectiva de médio e de longo prazo, não uma empresa que pode sumir do dia para a noite, tá? Agora a gente vai passar para a análise dos dividendos da Klabin, quanto que ela deve pagar de dividendos nos próximos 12 meses e depois a gente vai ver se a ação está cara ou está barata de acordo com alguns indicadores. Eu vou compartilhar agora um comunicado oficial da Klabin que mostra qual que é a regra de distribuição de dividendos da empresa. Então, olhando agora com você o comunicado da empresa, eu já destaquei qual que é a regra que vai determinar o pagamento de dividendos da Klabin. Olha só, aqui nesse trecho marcado em amarelo você vai ver: o Conselho de Administração terá como objetivo propor dividendos ou juros sobre capital próprio, também é um tipo de provento, de modo que o valor total de dividendos e JCP corresponda ao percentual alvo entre 15% e 25% do EBITDA ou também do EBITDA ajustado. Por isso que eu falei para você que o EBITDA é extremamente importante para saber quanto que a Klabin vai pagar de dividendos. Vai ser cerca de 15% a 25%, fica ali na faixa de 20% do EBITDA produzido pela empresa no ano que deve ser distribuído para os acionistas. E as pessoas devem me perguntar: Ganesh, mas quanto que isso representa na prática por cada ação que eu tenho de Klabin? Quanto que eu vou receber de dividendo por cada ação de Klabin 4? Então vamos olhar os números aqui para a gente projetar quanto que a Klabin deve pagar de dividendos nos próximos 12 meses. A gente viu que a base, ali o farol para a gente saber quanto que ela vai pagar de dividendos é o EBITDA. Como nos últimos 12 meses o EBITDA está na faixa de 8 bilhões de reais, eu estou projetando aqui para 9, poderia ser mais, poderia ser menos, a gente pode calcular de diferentes formas também. A gente viu que a regra de pagamento de dividendos é entre 15% e 25% do EBITDA, então eu escolhi 20% aqui, bastante razoável. 20% de 9 é 1,8 bilhões de reais, isso que está projetado de a Klabin pagar nos próximos 12 meses em dividendos. Significa que você vai receber 1,8 bilhões de reais só se você tivesse a empresa inteira, todas as ações da empresa. Então a gente tem que pegar a quantidade total de ações e diminuir aqui, dividir os 1,8 bilhões. Se a gente pegar 1,8 bilhões e dividir por 5,6, a gente vai ter um dividendo por ação de 0,32 centavos. Hoje a Klabin está na faixa de 4,20 reais, né? R$ 4,20. Isso significa que o dividend yield projetado de Klabin é 7,6%. E você está vendo na prática aqui como é que a gente entra na cozinha do mercado financeiro, do mercado de ações, para projetar o dividendo pago por ação. E é um dividend yield bastante interessante porque ele tende a ser corrigido não somente pela inflação, ele tende a crescer mais que a inflação ao longo do tempo. Então, bastante interessante aí esse momento, um dividend yield das ações de Klabin. Será que as ações de Klabin 4 hoje estão baratas ou tão caras? A gente já viu que o dividend yield da Klabin está bastante atrativo, está na faixa de 7,6%, o dividend yield projetado, mas eu quero mostrar dois indicadores aqui também que dão uma sinalização se a empresa está cara ou está barata. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o famoso preço sobre lucro. Você consegue ver na legenda o que significa o preço sobre lucro. E se a gente for olhar aqui quanto que está o preço sobre lucro hoje de Klabin, está na faixa de 4,9, é quanto que a empresa
empresa está sendo negociada sobre o lucro que ela gera, então um preço sobre lucro bastante interessante. E o último indicador que eu quero mostrar para vocês aqui é o famoso EV por EBITDA, que é mais interessante ainda para compreender Klabin do que o preço sobre o lucro. Por quê? O lucro ele é muito afetado pela variação cambial da empresa, é uma empresa exportadora, também tem uma parte da receita ali em dólar e é muito afetada pela variação cambial. O EV por EBITDA é o valor de mercado mais a dívida da empresa divididos pelo EBITDA, que é uma medida de lucro operacional da empresa. E quando a gente olha aqui, pessoal, o EV por EBITDA está nos menores patamares históricos da história recente da Klabin, está em 5,54. Bastante atrativo do meu ponto de vista. As ações da Klabin estão baratas e vale a pena a gente carregar na nossa carteira de ações. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!